Bom dia, pessoal. Meu nome é Igor. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da Revolução Russa, essa parte 2. Nosso colega já iniciou a parte 1 na Revolução Russa na outra aula. Hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo. Então, como ele encerrou, se vocês lembram, ele encerrou falando lá sobre a crise que estava na Rússia do czar, com a saída dele. Com a saída do czar, é criado um governo provisório. Esse governo provisório era chefiado por um príncipe, né, e constituído pelos elementos da Duma. Se vocês lembram, a Duma foi a Assembleia Constituinte que o czar tinha criado na época, a fim de apaziguar os ânimos da população, embora não tenha surtido muito efeito. E algumas outras pessoas que fariam parte desse governo seriam os aristocratas e os burgueses também. Uma das medidas que esse governo provisório tomou foi a anistia de presos. Dois presos em particular, que estavam exilados em outros países, eram Lenin e Trotsky. Essas duas pessoas, gravam bem o nome deles, são pessoas que vão mudar o rumo da Rússia lá na frente. Só que uma coisa que que todo mundo ansiava que o governo provisório tomasse uma medida, mas o governo provisório não fez, que era a saída da Rússia da Guerra Mundial, porque a Guerra Mundial para a Rússia, ela estava sendo extremamente penosa, porque estava custando muito caro, não só financeiramente, também em questão de vidas humanas. Estavam se perdendo muitas pessoas, muitos soldados, e fora civis também, por causa que isso estava acabando com a economia, e muitas pessoas começaram a morrer de fome, que faltava alimento. A boa parte do exército não tinha alimento nem para alimentar eles, para mandar para lá. Então, não só as pessoas morriam na Rússia de fome, também como o próprio exército russo também padecia do mesmo mal. Uma das medidas que o governo provisório fez e que a população pressionava há muito tempo era a questão da redução da jornada de trabalho, que antigamente, em média, as pessoas chegavam a trabalhar até 12 horas nas fábricas. E depois de grande pressão popular, eles reduziram para 8 horas. Um outro ponto também que que eles tomaram foi a liberdade de imprensa, que antes não existia na época do czar. Então, só que o governo provisório, embora tenha tomado algumas medidas que fosse melhor que na época dos czares, não agradou muito ainda a permanência da Rússia na guerra. E isso propiciou um terreno muito grande para que surgisse, que a população entrasse em insurreição contra eles, principalmente o Partido Bolchevique. Antes de efetivamente a insurreição tomar corpo, a própria população, os camponeses, já começaram a invadir as terras dos nobres e da Igreja Ortodoxa. Lembre-se que, assim como na época medieval, a Igreja Católica era uma grande detentora de terras naquela época, aqui a Igreja Ortodoxa também tem o mesmo papel. Aquela é uma grande proprietária de terras na época. E os camponeses começaram a invadir não só as terras dos nobres, como da própria Igreja Ortodoxa. Os sovietes, em Petrogrado, era uma antiga cidade na Rússia, de grande importância, tipo mais ou menos a capital na época, e os sovietes, para quem não conhece, os sovietes eram o quê? Eram organizações de trabalhadores. Não chegava a ser um sindicato, mas sim eram trabalhadores que se organizavam e que votavam um representante para decidir por eles, mas todos se mantinham sempre com presença política, mesmo que tivesse um representante. Os sovietes nessa cidade, eles começam a se reunir, são pequenos grupos, mas como existem vários grupos, eles começam a se juntar, e isso começa a ganhar uma grande força. E mais tarde, há uma tentativa de golpe militar pelas forças fiéis do czar. O que essas forças fiéis? Embora o czar tinha sido deposto, ainda tinham permanecido pessoas fiéis ao antigo sistema de governo.
O fato de aquela monarquia ter sido destituída não significou que ninguém, qualquer pessoa que concordasse com aquele sistema de governo, tinha mudado de ideia ou tinha desaparecido. Eles continuavam na Rússia ainda. E quando eles começam a ver que há um momento propício para poder eles aparecerem novamente, como há essa crise no governo provisório e as pessoas querendo depor o governo provisório, eles veem um momento que eles podem tentar tomar o poder de volta e voltar ao antigo sistema de monarquia, que aí ocorre a tentativa do golpe militar. Os bolcheviques, no caso, os sovietes, vendo isso, que há uma possibilidade do antigo sistema, que tanto eles lutaram para sair do poder, eles se arrumam e fazem a insurreição em 24 de outubro. O que significa essa insurreição? Eles tomam o palácio, uma das principais cidades de Petrogrado, e eles tomam o poder. Dia 25 de outubro, efetivamente, o governo bolchevista assume o poder, depõe o governo provisório e eles passam a gerenciar a Rússia. Aí, nesse momento, é eleito um grupo que é chamado Comissário de Povos, que, no caso, eram formados pelos sovietes, e uma das pessoas principais nesse congresso era o Lenin. O Lenin ele vai começar a tomar medidas para ajudar a Rússia, mas medidas bastante controversas, principalmente o confisco de propriedade privada. Naquele momento, todas as terras pegado, ele toma todas as terras das pessoas, somente aquelas pessoas que não tinham terras, que ele distribui algumas, que eram servos, mas os grandes latifundiários, todos eles perdem as terras e o Estado passa a ser gerenciador dessas terras. O que acontece? As pessoas poderiam produzir na terra, mas não poderiam vender. Todo o excedente seria direcionado ao Estado. Uma outra medida foi a estatização da economia. O que foi essa estatização? Tudo que é empresa que existia na Rússia foi direcionado ao governo. O governo se tornou o único dono de qualquer tipo de indústria. Não existia mais comércio na Rússia. A partir desse momento, a única pessoa que poderia comercializar, ter qualquer tipo de empresa, seria a Rússia. As pessoas não poderiam mais ter. Isso foi uma forma que o Lenin achou, como que ele justificava, que era uma forma de fazer com que a Rússia pudesse se erguer novamente. Mas, embora isso na prática acabou tendo um efeito justamente o contrário, porque as pessoas nesse momento elas não tinham mais esse incentivo a querer trabalhar, porque se elas não poderiam ter mais lucro e não poderiam mais contratar ninguém, não poderiam mais tomar decisões na sua própria empresa, então não tinha por que ela querer trabalhar, manter o mesmo ritmo de trabalho. Então, aí justamente ocorre o contrário, em vez de eles começarem a crescer, começa a ocorrer uma recessão na economia. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, essa vai ter mais uma parte, aí na próxima parte a gente vai dar continuidade no governo bolchevique. Até a próxima.